Bom dia, pessoal. Bom dia, Michel. Vou entrar rapidinho aqui, porque esse post de ontem deu muito movimento, como a gente fala aqui, e as pessoas precisam entender. Tá muito difícil, né, argumentar, porque as pessoas têm um entendimento binário das coisas, né? Sim ou não, é ou não é. E nada é binário nessa pandemia, né? A pandemia é um evento dinâmico, a ciência da pandemia também é dinâmica, só que as pessoas estão dando opinião baseadas digamos assim, num background de leitura delas muito pobre. A verdade é essa. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Então, se quer se ler o artigo, se quer se ler outros artigos sobre o tema, ele diz assim: eu acho, pelo que eu li, isso aí. Aí a gente pergunta: o que você leu? Nada. Não leu nenhum artigo que está sendo propagado na imprensa. Então, só rapidinho, vou falar em 10 minutos. Tá aqui o artigo de ontem, saiu escrito, o que saiu na imprensa, né? 9 da manhã, CNN. Papel de crianças na transmissão da Covid-19 é maior do que se pensava, diz Harvard. Tá? É um absurdo essa manchete, mais uma vez. É um absurdo, porque ela é uma afirmação. Ela não é uma condicional, ela é uma afirmação. Aí se diz assim: um estudo na Escola Médica da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, concluiu que as crianças têm papel expressivo na transmissão da doença causada pelo novo coronavírus e podem chegar a ser mais contagiosas. Tem papel relevante, é uma afirmação. E essa afirmação, o próprio artigo refuta. Ele coloca numa condicional, porque é um artigo incompleto, como eu coloquei lá nos textos. Aí vai em frente isso aqui. Foi o maior estudo de transmissão da Covid já publicado. Isso é um absurdo. E houveram vários estudos de cluster familiar e populacional com inúmeras crianças presentes. Então isso aqui é outro absurdo. Foram 192, o N do estudo é 192, só que desses confirmados para SARS-CoV-2 foram 49. Então essa é uma afirmação hiperbólica. Qual é o sentido dessa afirmação? Mesmo sem sintomas, crianças e jovens apresentaram carga viral nas vias aéreas maior do que adultos internados em estados graves na UTI. Será que isso não é uma coisa óbvia para qualquer médico que estudou essa doença e sabe que quando um adulto está numa UTI entubado grave, ele não tem carga viral expressiva nas vias aéreas superiores? Então como é que você vai comparar uma criança que está gripada, que foi o caso, ou que está grave, com um adulto que está entubado e a carga viral maior vai ser detectada no lavado broncoalveolar? Então isso é um absurdo. A imprensa joga isso aqui na cara de vocês. Aí vai lá o estudo, que é esse aqui, publicado no Journal of Pediatrics, tá? E lá no estudo, página 14, quem quiser procurar tá lá, eu vou ler expressamente o que está escrito. Apesar da transmissibilidade não ter sido avaliada neste estudo, tá aqui, minha gente. É uma coisa assim inacreditável. Crianças com altas cargas virais e sintomas não específicos, incluindo rinorreia, coriza e tosse, podem possivelmente transmitir SARS-CoV-2 tão fácil quanto outras infecções virais que são transmitidas por partículas respiratórias. Isso aqui é uma hipótese que não foi ainda provada em nenhum estudo. Como é que disso aqui a imprensa transforma numa afirmação? Me respondam isso aí. Alguém pode me dizer como é que isso acontece? Aí vamos lá. Peguem esse estudo aqui, os colegas aí, ou as pessoas que estão dando achismos, opiniões de achismos, uma revisão sistemática que foi publicada no Journal of Infection, no final de junho, início de julho, que verificou detecção do SARS-CoV-2, carga viral e infectividade ao longo da infecção. O que é que mostrou aqui? A gente sabe que a carga viral se correlaciona com doença mais grave, ou seja, o indivíduo que está com doença mais grave, normalmente
desenvolvem uma carga viral mais alta, inicialmente em vias aéreas superiores, posteriormente na fase de pneumonia nas vias aéreas inferiores e depois para outro lado. Porém, olha o que diz esse estudo. Nenhum estudo encontrou uma forma ou fez a verificação definitiva da duração da infectividade. Ou seja, uma coisa é a gente ter a carga viral, as partículas do vírus detectadas em algum lugar. Outra coisa é a gente fazer cultura desse material colhido para verificar se existe digamos assim, a multiplicação viral, a replicação viral. E a segunda coisa é o estudo de transmissibilidade em clusters, ou seja, a partir daquele caso com alta carga viral, há uma transmissão grande em torno dessa pessoa. Então, assim, vamos mais uma vez, com muita humildade, eu digo, não existe verdade definitiva nessa doença. Mas, por outro lado, não é justo, não é correto, não é ético divulgar esse estudo, como eu vi inclusive colegas divulgando, com essa matéria da CNN e que não corresponde ao que se encontrou e o que se tem até agora. Então, assim, todo mundo fica perguntando essa questão de escola. Eu já dei milhões de vezes a minha opinião. Nós não podemos tomar uma decisão sim ou não sobre escolas. A cada local, cada realidade, cada escola precisa analisar. Não é binário, minha gente. Não é sim ou não, pode ou não pode. Não é eu sou a favor ou contra. Eu sou a favor que se encontre a melhor solução em cada local para que as crianças nem sejam expostas de forma significativa, sem nenhum tipo de proteção fora de casa, mas também não sejam expostas dentro de casa ao estresse tóxico que a gente sabe que muitas estão sofrendo, correndo risco de abuso, correndo risco de serem maltratadas pela própria família. A escola é ambiente de acolhimento também. A escola é ambiente de educação, é ambiente de acolhimento, é ambiente de nutrição. Nós não podemos deixar nossas crianças definitivamente em casa. Porém, também não devemos jogá-las dentro da escola sem nenhum tipo de cuidado. Isso é um pensamento não binário, não é sim ou não, favor ou contra. Quem tem que decidir isso não sou eu. Eu não tenho que dar uma opinião definitiva sobre isso. Quem tem que dar uma opinião definitiva sobre isso é toda uma comunidade escolar que vai desde o trabalhador da escola, passando pelos pais, pelos alunos e pelas autoridades. Então parem com isso, não é binário. Vocês vão ter que participar dessa decisão, mas vocês precisam ser conscientes. E vocês precisam se informar por fontes que não transformem as palavras para trazer talvez um viés negativo da coisa. Nem positivo demais, não vamos ser poliânicos. O vírus é tranquilo, a criançada pode ir, se juntar todo mundo, fazer um aniversário com 100 crianças que vai dar tudo certo. Não. Nem por outro lado achar que deixar crianças eternamente dentro de casa vai ser bom para elas e não vai ter nenhuma consequência. Vamos tentar balancear, ok? E aí que sejam atendidas todas as famílias que não querem que a criança volte agora, as crianças que têm fatores de risco e aquelas crianças que, digamos assim, que os pais desejem que voltem às escolas, se houver segurança e seja o desejo deles, também precisaria ser atendido. Então vamos tentar sair dessa guerra binária de sim ou não, de pode ou não pode, e vamos entrar numa análise séria, consciente. Vejam aí, eu coloquei no Stories a palavra do Dr. Marco Aurélio Safadi. É talvez a pessoa que mais estuda e mais entenda da doença em crianças no Brasil, quiçá no mundo. E vejam a opinião dele, não é a minha. A minha é pequena, eu não tenho a relevância dele. Ele é um professor, ele é um catedrático. E a opinião dele está aí. Então parem com isso, parem dessa briga, comecem a olhar a coisa de forma consciente e parem de consumir a mídia e colocar para frente essa mídia irresponsável. Tá? Então, assim, nós não temos o cenário definido 100%. Desde o início a gente não tem isso. Porém, nós não podemos eternamente viver, digamos assim, confinados,
sem achar que isso vai ter uma consequência. Portanto, que nós tenhamos capacidade de tomar decisões conscientes e não emocionais, ou decisões sem estar com um lastro, né, científico, principalmente com esse tipo de matéria aqui que é divulgado, tá bem? Eu entrei rapidinho para falar isso aí, como eu falei, em 10 minutos, e que seja um momento de reflexão para todo mundo isso aí.